A religião, ao lado, né, da arte e da filosofia, são um desses momentos, desses desdobramentos do espírito absoluto. Que isso, frasista? Isso é seu ou é do Hegel essa frase? Não, essa frase aí, eu não sei exatamente se é minha ou do Hegel, mas é uma inspiração na leitura do Hegel, né? É aquilo, né? Uma coisa meio que misturada das duas coisas. Eu estou parafraseando o Hegel para deixar ele mais bonito do que ele já é. Hegel concorda com você, né? Hegel concorda comigo nesse caso. E isso por quê? Porque para ele, o espírito absoluto, ele se desdobra no tempo e na história, e nesse desdobramento ele tem, digamos assim, esses três braços, essas três vertentes, essas três facetas. É como se fosse a trindade, né, de Hegel. Então, como é que o espírito absoluto se apresenta como arte, como filosofia e como religião? Excelente, excelente. Se você acabou de chegar ou se você já é velho de casa, se prepara que a gente hoje vai estudar um dos filósofos mais complicados de entender, mais mal entendido, e vai fazer isso daquele jeitinho especial do Não Precisa Copiar, mas com seriedade. Né, Rodrigo? Estamos aqui de paletó para mostrar, transparecer a seriedade que é estudar Hegel, que é assim, um dos maiores momentos da filosofia, não é qualquer um, não. Mas a gente já tem uma playlist aí de filosofia da religião, né, Rodrigo? E para absorver melhor, o que as pessoas podem estudar nessa playlist maravilhosa? Se você está nos acompanhando, você já viu, né, os episódios de Descartes, de Pascal, de Kant e de Schleiermacher. Se você não está acompanhando, você chegou pela primeira vez aqui, você está errado. Então você vai ter que dar um pausa nesse vídeo lá, assistir essa playlist, para você então estar preparado, estar parrudo teoricamente, estar pronto psicologicamente para o que vai vir a seguir, que é Hegel. Mas a gente também tem que ser dialético, né, Rodrigo? Você pode ouvir uma vez, aí não entender nada, aí ir lá estudar outras coisas, voltar. Eu mesmo com Hegel fui assim, né? Tentei ler várias vezes, tomei vários sacodes, aí voltava ali outras coisas, entendia melhor o contexto e coisa e tal. Inclusive, né, ouvinte, o Pedro não lê os roteiros antes, os roteiros que eu faço, eu não leio os roteiros antes da gravação que ele faz. Mas o roteiro de Hegel, ele falou assim, esse eu tenho que ler. Esse eu tenho que estar preparado, esse não tem como. Exatamente. Nós somos amigos do maior especialista de Hegel do Brasil hoje, Luiz Felipe. A gente não pode vir aqui fazer qualquer coisa, né, Rodrigo? Exatamente. Mas a pergunta que não quer calar, Pedro, seria Hegel um defensor da religião, um teísta, ou ele seria um ateu e estaria só disfarçando esse ateísmo com essa história aí de espírito absoluto? Essa é a grande questão e vamos descobrir respostas. Se você está interessado, vamos continuar ouvindo. Esse aí falando que teve a coragem de escrever esse roteiro, eu jamais teria tamanha ousadia. Rodrigo R. de Carvalho, eu sou Pedro Cortá e vai começar mais um Não Precisa Copiar. Rodrigo R. de Carvalho, o espírito absoluto se manifestou na forma de uma marca. Mas o espírito absoluto não tem como se proteger das vicissitudes da vida. Como é que ele faz, Rodrigo? O espírito absoluto pode ser roubado, né, por outras pessoas. Pode. Então, se você foi inspirado pelo espírito absoluto, teve uma ideia genial, começou uma atividade, lançou um produto, e não sabe como proteger a sua marca, como proteger o seu produto, como proteger o seu logo, você está precisando saber registro de marcas. Então, como é que você faz, Pedro, para conseguir um desconto e ter a sua marca registrada? Você entra em contato com o número de WhatsApp ou o site que está aí na descrição e usa o nosso cupom NPC10. Nos últimos episódios, a gente falou como Deus saiu do centro do debate filosófico para uma espécie de periferia, ou pelo menos um status derivativo, né? Dentro da filosofia. Ele não é mais o pressuposto, mas ele pode ser até uma conclusão, um postulado. E isso a gente chama de antropocentrismo, porque a gente sai do teocentrismo, onde Deus é o centro, e coloca a figura da razão humana como centro desse debate. Que é o motivo, né, Rodrigo, por que esse livro começa no Descartes e ignora completamente a filosofia medieval e antiga no debate da questão da religião. Exatamente, né? A subjetividade, ela é a marca, digamos assim, nesse crivo de diferenciação entre esse medievo, né, e esse moderno que surgiu. Então, por isso que o Descartes é o ponto aí nevrálgico, né, ponto sensível dessa mudança. E o lugar de Deus não quer dizer que desapareceu, ele apenas foi deslocado. Então nós vamos continuar falando de Deus, só que agora de outro caminho, de outra cena, de outro formato, de outra forma. Deus não é mais, digamos assim, o centro gravitacional
da filosofia, mas ele ainda é um dos elementos essenciais de discussão da filosofia, como nós vimos aí em todos esses que a gente listou, que estamos discutindo desde o início aí. Descartes, o Pascal, o Schleiermacher, o Kant, e agora o Hegel, isso também será verdadeiro. Exatamente. E nesse contexto imediato, antes do Hegel, o Kant dinamitou todas as provas da existência de Deus que eram colocadas em discussão e legou à religião e a Deus um papel de análise moral. Se você se lembra, então, Schleiermacher deu continuidade a esse processo, só que ele reabilita todas as religiões. Ele fala que o Kant deu uma empobrecida, né, Pedro, na definição de religião, só como um elemento moral. E ele vai chamar uma atenção a uma coisa que, digamos assim, vai ser o pontapé assim, inicial do Hegel, né, que é a ideia de que todas as religiões, na verdade, são expressões do mesmo absoluto. Então, elas são tentativas de você capturar vivências do ser humano em das diferentes culturas, dos diferentes tempos, com essa vivência religiosa, com essa conexão com o absoluto. Então o Hegel vai atrás dessa pista. E a questão que a gente vai tentar responder aqui então e aí, como é que o Hegel se coloca diante, né, dessa treta entre Kant, Schleiermacher, entre Pascal, Descartes? Então como é que ele vai se inserir nessa discussão? Alguns vão dizer que ele foi o precursor de um tipo de ateísmo que vai vir logo na sequência, né? Meu próximo episódio será sobre Marx e Feuerbach, que é um ateísmo. Então, ou outros vão dizer que não, pelo contrário, ele reabilita a religião, ele traz um novo patamar, a religião, um novo patamar, nunca antes visto na história desse país. Então, vamos ver qual das duas coisas está acontecendo aqui. Outros vão dizer que o Hegel, na verdade, coloca a religião num lugar privilegiado, junto com a arte, com a filosofia, como algo especial. E aí, para entender essas diferentes interpretações, a gente precisa entender a diferença dos Hegels, né? Então a gente vai olhar agora para o jovem Hegel. E o contexto do jovem Hegel, se vocês se lembrarem, né, é o contexto ali da filosofia kantiana, da filosofia transcendental no seu auge. Então, você vai ter, de um lado, a Revolução do Kant na filosofia, de outro lado, a Revolução Francesa na política, e o Hegel, jovem Hegel, nesse contexto, só que o jovem Hegel, teólogo, né, nesse contexto de ebulição total, e que ele tem que ver como é que ele vai se colocar nesse cenário revolucionário, tanto do ponto de vista filosófico quanto político. E essas duas revoluções, inclusive, né, costuma-se dizer que enquanto a França fez a revolução política, né, a revolução na prática, a Alemanha fez a sua revolução no espírito, né, a sua revolução na filosofia e na arte, que é justamente ali o surgimento do romantismo e do idealismo alemão, ao qual o Hegel será o grande representante. Não é por acaso que a maioria dos filósofos desse período, apesar das acusações de uns e outros aí, né, Rodrigo, do período, eles são teístas. E quando não, são também teólogos, então são representantes de teologias de certos movimentos religiosos, aí, como os protestantes e os reformados. Que é o caso aqui do Hegel, do Schelling, Schleiermacher, coisa e tal. Tendo em vista isso, então, qual é o intuito de Hegel? O intuito de Hegel é, de certa forma, né, seguir esse espírito kantiano e modernizar a religião, ou seja, olhar para a religião pelos olhos da razão. Mais diferente de Kant, ele não vai sacrificar nesse altar a fantasia, o sentimento, a sensibilidade, a fantasia, o sentimento e a sensibilidade. Ele vai levar essas coisas em consideração na forma como a religião vai ser pautada pela razão. E é também, talvez por isso, né, que tem tanta confusão na interpretação de Hegel, né? Porque, por um lado, parece que ele está defendendo o ponto de Kant, que é uma racionalização da religião, mas, por outro, parece que ele está dando uma alfinetada no Kant, falando, olha, a religião não é só essa capa de moralidade racional, ela é muito mais do que isso. Então, essa dinâmica ela vai se dar justamente por causa dessa posição crítica que ele vai ter diante de Kant. A religião, então, ela não é nem irracional, como alguns pensam e defendem, e nem mesmo uma religião puramente racional no sentido de desprovida de sensibilidade, fantasia e sentimento, como o Pedro colocou. Então, para entender isso, a gente precisa dar uma olhadinha nessa formação do Hegel, nesse jovem Hegel. Quem é esse jovem Hegel? Qual foi sua formação e como que ele inicia a sua carreira teológica e filosófica? Então, o autor que a gente usa para nossa série de Filosofia da Religião, o Zitz, ele comenta que na formação educacional do Hegel, ele foi muito influenciado por 3 autores, por Herder, por Rousseau e por Montesquieu. E ele foi educado, né, num cristianismo de tipo protestante. Então isso também vai ser relevante para a gente. Por quê, Pedro? Porque quando aos 18 anos o Hegel foi estudar em Tübingen, num seminário protestante, lá ele conheceu o Schelling, lá ele conheceu o Hölderlin,
E lá eles estudaram várias obras desses autores que o Rodrigo citou, mas também outras coisas que estavam ligadas a essa dimensão aí do sentimento, como, por exemplo, Schiller, o próprio Rousseau, Herder e Lessing. E talvez justamente por causa desse currículo que eles leram bastante e o nível de discussão que devia ser lá, muitos dos primeiros escritos de Hegel são ligando esse elemento da religião com a cultura em geral e como ela se relaciona com a sociedade. E para os Ilhos, o que parece é que esses escritos que o Pedro comentou, né, eles são muito influenciados ainda por Kant, justamente por causa desse contexto, né, da filosofia transcendental. Então, os escritos são Religião Popular e Cristianismo, 1793, A Vida de Jesus, 1795, e A Positividade da Religião Cristã, 1799. A religião nesses escritos ela é muito tratada no seu conteúdo moral, né? E a figura de Jesus ela aparece não como um Deus, não como um ser transcendente, não como esse enviado revelado de Deus ou essa nova personificação de Deus, mas como um modelo, um ideal regulativo de virtude e de moralidade a ser seguido. Nessa interpretação, Hegel acharia que os discípulos de Jesus estragaram a mensagem de Jesus. Jesus seria uma figura assim, de um novo Sócrates, que estaria revolucionando a moral, mas isso foi deturpado pelos seus seguidores, que transformaram isso num sistema dogmático e eclesiástico. E aí é dentro dessa crítica que vai se colocar o elemento da alienação, que depois o Marx e o Feuerbach vão nadar de braçada. Porque dentro dessa lógica, a religião aliena na medida que ela retira do indivíduo a possibilidade da construção moral de si mesmo. E isso acaba tornando o indivíduo dependente de sinais, de milagres, de revelações, para determinar, né, o que é o correto a se agir. Para saber mais disso aí, tem que ver nosso episódio de Comando Divino, né, Pedro? Que cita exatamente essa questão de a falta de autonomia, tendo em vista que você só tem que seguir o mandamento divino. Então a gente discute isso lá. Então, se você deixa de determinar a si mesmo, a discussão sobre o bom, o justo, o verdadeiro, passa diretamente a você compreender, você aceitar, você absorver o que a revelação está te passando, no caso específico do cristianismo, sobre Cristo, sem que você faça nenhum tipo de juízo crítico se aquilo é correto ou não. A sua razão, ela não tem mais uma capacidade ou uma função de determinar, de compreender o que é o justo, o que é o injusto, de fundamentar o que é o justo. Ela tem apenas a função de ver a revelação, entender a revelação, interpretar a revelação corretamente e seguir aqueles mandamentos. Por muitos, isso foi visto, como o Pedro falou, e foi chamado, né, de alienação, que seria esse elemento, né, da religião judaico-cristã, de que imprime no ser humano esse tipo de escravidão, digamos assim. Por que escravidão? Porque tira do ser humano a autonomia para determinar o que é o certo e o que é o errado e quais são os comportamentos adequados, né, que ele deve seguir. Ele não pode mais decidir isso coletivamente, ele não pode mais fundamentar isso racionalmente, ele simplesmente tem que seguir isso através da sua fé religiosa. Então, quem determina o certo e o errado é o Deus revelado, é o Deus transcendente, é esse Senhor dominador, no qual o ser humano tem um papel muito mais de ventríloco, de escravo, de seguidor dessa doutrina. A ideia aqui desse jovem Hegel teólogo é que a religião nadificou o ser humano, ou seja, colocou Deus para fora e muito distante desse ser humano. Dessa forma, o ser humano passa a ter uma relação de dependência com essa figura divina, e aí Deus tem o papel de dar as leis e o ser humano de seguir, simplesmente assim. Inclusive, o Hegel coloca o próprio Kant nesse balaio, né? Por quê? Porque ele vai falar, a ideia do imperativo categórico, a ideia dessa moralidade que o Kant está postulando, ela nada mais é do que um tipo de pessimismo antropológico luterano. Kant era um protestante luterano, então ele falou, tendo em vista a forma como o luteranismo compreende a religião, então nada mais é o imperativo categórico do que siga o mandamento. Então é mais ou menos, ele traz para a moralidade pressuposto de comando divino, pressuposto religioso do protestantismo luterano. E é por isso, né, que o Kant produz aquela cisão tão forte entre razão e sensibilidade, na qual a sensibilidade tem um papel muito menor, muito menos ativo, muito mais ligado à epistemologia, né, ao conhecimento, e muito menos ligado à moralidade, à ação humana e à liberdade. E o Hegel vai identificar isso como esse produto, né, desse tipo de mentalidade luterana, mas que vai ter uma consequência trágica, que é produzir um ser humano que é tudo, menos livre. No final das contas, ele é um escravo, ele é um tipo de Marte do dever. Faria até um pix para essa frase. Isso é sua do Hegel. Eu faço pix pro Hegel. Marte para do você, dever? Rodrigo. Não sei se Marte é minha, dos Íris ou do Hegel. Dos Íris ou do Hegel, de um dos três. Fazer um pix aí em nprecisacopiar@gmail.com. Hegel compreende que a liberdade ela tem um elemento de espontaneidade que é muito caro.
Isso quer dizer que o particular, ou seja, o indivíduo, ele não pode se submeter simplesmente ao universal, que aí seria a imagem de nós e Deus. Da mesma maneira, a sensibilidade não pode se submeter completamente à razão. Seria a relação lá da filosofia da religião kantiana. Esse ser verdadeiramente livre, com elemento de espontaneidade, é que coloca ao ser humano a possibilidade de se tornar o universal concreto. Então, nesse período aí, vai do Renascimento até o auge da modernidade, com os filósofos do idealismo alemão, a gente tinha a filosofia da natureza que vai se desenvolvendo nessas novas ciências nascentes, a física, a química e também a biologia. E por causa disso, por essa fronteira estar ainda borrada, vários novos conceitos que estão surgindo nessas áreas científicas vão transbordar para a filosofia ou vão sair da filosofia e ir em direção às ciências. E vários desses conceitos vão estar sendo discutidos aqui nesse debate de Hegel. Exatamente. E nesse início aí, essa virada, né, do século XVIII para o século XIX, no qual o Hegel está inserido, o primeiro conceito que vai ser importante para ele, assim, que ele vai discutir com bastante, digamos assim, empenho, é o conceito de vida, né? Justamente influenciado por essa biologia nascente. E por que ele escolhe, né, o conceito de vida como um conceito, assim, relevante e interessante? Porque para ele vida seria esse infinito, né, essa totalidade divina que vai se diversificando, que vai se multiplicando ou que vai se diferenciando. Então, mais tarde ele vai trocar, né, o conceito de vida pelo conceito de ideia, mas por enquanto aqui ele vai tratar essa vida, né, como esse ideal que se materializa no múltiplo, que se reúne numa unidade, esse uno múltiplo que tem a capacidade de se concretizar, se pluralizando. Então é essa dimensão que é um problema grego antigo, né, Pedro? Do uno, como que todas as coisas surgiram, de qual uno que tudo partiu. Então, ele vai tentar fazer essa discussão modernamente, mas através do conceito de vida, usando a biologia como, digamos assim, uma ferramenta para discutir isso. E o pensamento é uma forma criadora de vida também, que não deixa de se confundir com o próprio Deus. Então, a ideia aqui é que Deus é esse espírito que se realiza e se concretiza em absolutamente tudo que existe. E isso nada mais é do que a vida em constante multiplicação, em constante transformação. Dessa maneira, o ser humano tem que se comportar de forma a espelhar isso, tendo uma relação dialética com a vida e o espírito e tentando conciliar a contradição entre razão e sentimentos, entre entendimento e sensibilidades. Ele não pode ser um ser cindido dessas coisas. E aí qual que vai ser o conceito que esse jovem Hegel, esse Hegel romântico, esse Hegel influenciado, né, pelo romantismo, vai trazer como elemento unificador de sua filosofia e do ser humano? Obviamente, né, não podia ser outro conceito de amor. Então Hegel vai dizer o seguinte: o amor é esse ato, né, que o ser humano esquece de si e vive, e se vivifica, e se exalta, e se realiza no outro. Então, talvez por isso, né, que dê tão errado, né, Pedro, o amor, mas é o ato onde você tenta se abstrair de si mesmo para se realizar numa coletividade ou num outro, em algo fora de si, que esse que é a grande questão. E esse ato do amor é um ato de unificação. Então é uma coisa que a princípio parece separada e cindida, mas que através do amor ela pode ser reunificada. E olha que bonito, olha que poético. Ele se reencontra no outro. São dois, de fato. Eles são distintos, eles são particulares, mas na verdade os dois estão em um. Olha só que profundo, que bonito isso. É uma unidade de dois particulares. Então, nesse sentido, se antes eu era uma coisa fragmentada, uma coisa pela metade, agora eu vou encontrar a unidade quando eu me reconheço como parte dessa unidade maior do que eu. Então, é isso que se apresenta a vocês, né, o conceito de Deus desse jovem Hegel, desse Hegel romântico, desse Hegel biólogo, né? É o conceito de vida e de amor. Então, Deus é essa vida, essa pura vida, né, que está presente em toda a totalidade de coisas do mundo e que se unifica através do amor. Não só os objetos, não só os seres do mundo, mas também o amor que os conecta, que os liga. Então, esse é o conceito de Deus do Hegel. É um conceito bem panteísta, né, Pedro? Pelo menos por enquanto, né? É um conceito bem panteísta. Talvez a questão do amor pessoalize Deus, né, e tire um pouco ele do panteísmo e coloque ele já no panteísmo. Mas ainda não está muito claro como é que esse Deus aqui vai chegar no cristianismo. Né? Não está tão próximo, parece, do cristianismo. E uma coisa importante que o Zilles frisa é que Hegel não está tentando provar que Deus existe, só que não há um argumento
a favor da existência de Deus. Hegel está tentando explicar como o humano pensa Deus. Qual é o caminho, ele está querendo reconstruir qual é o caminho que nosso processo de pensamento ao longo da história da humanidade percorre para pensar essa ideia de Deus, correto? Exatamente. E aí, nesse processo, a gente percebe que é através da imanência que nós vamos a Deus e não através da transcendência. O que significa isso, Rodrigo? Dá uma relembrada pessoal aí. Isso aí é magnífico. O transcendente é algo que está externo a você ou é independente de você. E o imanente é algo interno a você. Então, quando você pede forças a um Deus externo para você agir, você está com o conceito de Deus transcendente. Quando você acha que Deus colocou em você uma centelha que te dá o poder de agir, isso é um conceito de Deus imanente. Só, né, Pedro, que quando ele traz essa imanência como elemento fundamental, né, ele está dando uma bordoada num bocado de religião que é transcendente, né? Ele está, no final das contas, acusando que a transcendência das religiões é, na verdade, uma fantasia humana. Seria a gente hipostasiar, né, esse amor. Então, para quem não sabe, aí, hipostasiar é quando você pega um elemento de abstração e coloca ele como se ele fosse real. Então, se eu falo assim, o Estado faz não sei o quê. Então, o Estado é uma abstração, né? O Estado somos todos nós construindo, né, essa burocracia para resolver alguns problemas. Então, quando você fala que como se o Estado fosse independente da ação humana, você está hipostasiando o Estado. E na religião você hipostasiaria o amor através dessa figura de um Deus que não está no mundo, que está fora do mundo. Então você está criando uma ideia e falando que essa ideia ela é independente dos seres humanos. E aí um bocado de religião pode se revoltar com Hegel, e por isso talvez o Hegel às vezes é concebido como um ateísta. Então, num fragmento, né, num fragmento do Jovem Hegel a gente lê o seguinte, então acompanha comigo aí. O Pai significa a totalidade divina. O ser humano seria a vida da criança que permanece em união inconsciente com o todo. Já o Filho seria o homem comum, que se particulariza em seu eu finito. O Espírito Santo, por sua vez, seria o humano que superou sua alienação e retornou à totalidade divina. Então, esse fragmento está querendo discutir o quê, Pedro? Ele está fazendo uma releitura da Trindade para pensar esses momentos, né, da história da religião, esses momentos da nossa, como você tinha colocado, né, como que o ser humano pensou a religião no decorrer do tempo e como isso se cristalizou nas religiões. Então, com essa releitura da Trindade, Hegel está querendo chamar a atenção para o fato de que o reencontro com o absoluto não se dá no conceito ou na obediência da lei moral, mas na vida. É na vida e no espírito que isso se realiza. É a religião que tem a capacidade de conciliar a reflexão e o amor. Ou seja, é a religião que é capaz de reconciliar os opostos, o finito e o infinito. Mas a gente disse para você que tinha 2 Hegels, né? Então aqui a gente encerrou a explicação do jovem Hegel e agora a gente vai para o Hegel maduro, né, Rodrigo? Exatamente. Vamos ver como é que o Hegel avançou dessa primeira posição dele, né? Essa posição teológica forte, romântica forte, para o Hegel ir sinistrão da fenomenologia do espírito. Pedro Cortácio, o ouvinte, chegou até aqui. O que ele deveria fazer nesse exato momento? Ele pode manifestar o seu amor pelo Não Precisa Copiar nos apoiando de várias formas. Uma forma é simplesmente compartilhar nossos posts, nossos vídeos, nossos podcasts com aqueles que têm interesse no debate filosófico em suas várias formas e aparências. Ou ele também pode sacrificar um pouco de seu dinheiro, tal como um dízimo, no altar da filosofia, né, Rodrigo? E ele pode entrar lá no Catarse e deixar R$5, micharia, ninguém faz nada com R$5 hoje em dia, só a gente que paga nosso Riverside, se o pessoal acumular aí vários R$5, ou se ele tiver usado, se ele tiver próspero, ele pode largar R$20, né, Rodrigo? Exatamente, o apoio idealista romântico em homenagem ao nosso Hegel desse episódio. Ele pode fazer isso por nós e por Hegel, para continuar aí o espírito absoluto da filosofia permeando o seu cotidiano, como Não Precisa Copiar. E não sei o que o Hegel diria do Pastor Mirim, né, Rodrigo? Você viu o Pastor Mirim, Rodrigo? Não conheço o Pastor Mirim. Não me envolvo nesse tipo de coisa. Aí. O Pastor Mirim pedindo R$10.000 aí, a gente está pedindo R$5, Rodrigo. Muito menos. Não sei se o Hegel aprovaria o Pastor Mirim, mas R$5, R$20. Bora lá. Se o jovem Hegel acreditava que era impossível subordinar a filosofia à religião
e tinha essa pegada mais teológica, né? O Hegel maduro, né? O Hegel ali da fenomenologia do espírito, o Hegel mais desenvolvido, ele vai produzir outro caminho, né? Produzir um caminho onde a filosofia ou a sua produção filosófica vai estar um pouquinho mais descolada dessa dimensão teológica, né? Que vai estar sempre presente ali na vida do Hegel. Só que isso não quer dizer que ele vai abandonar aquela questão, né, da relação entre o finito e o infinito, que é a questão fundamental para ele, né? Então ele vai continuar investigando essa relação entre finito e infinito, agora de maneira mais filosófica e teológica, porque ele acredita que o finito nada mais é do que um momento, né, um vislumbre, um autêntico passar de tempo do infinito. Então ele vai tentar explicar essa relação entre finito e infinito agora de maneira filosófica. Dessa forma, o Hegel vai tentar estabelecer de que maneira finito e infinito são interdependentes, ou seja, eles são contrários, mas eles não são contraditórios. E ao fazer isso, ele cria uma filosofia bem complexa. E, segundo o Luiz Felipe, que foi que me explicou isso e finalmente me fez entender, qual que é a questão aqui? Muitas vezes, ao tentar entender nas aulas, nos manuais de filosofia, as pessoas fazem um salto dos maiores nomes da filosofia. Então, Kant direto para o Hegel. Não é que os outros filósofos no meio não fossem grandes filósofos, mas, por exemplo, você vai fazer um livro de história da filosofia só, igual aquele do Will Durant. Você não tem tempo de cobrir todo mundo. Então, esse salto acaba criando essa ideia, essa imagem de que o Hegel é doido, que as coisas que ele escreve não dá para entender. Na verdade, existe todo um percurso dialógico que começa no Kant, vai passar pelos filósofos entre ele e Hegel, e o Hegel é justamente a culminância desse debate que começou com Kant e foi passando ali no meio pelo Fichte, Hölderlin, coisa e tal. Mas como estudamos com nossos professores, né, Luiz Dreia e Humberto Schubert, para você entender o que acontece no idealismo alemão, você não pode fazer esse salto que o Pedro comentou. Você tem que compreender que o idealismo alemão é um tipo de constelação, né? E uma constelação não se faz com uma estrela apenas, a constelação é um conjunto de estrelas, de figuras, e entre essas figuras está, esse que você falou, Fichte, Schelling, Hölderlin, Schiller para alguns, Goethe para outros. Então, para você entender esse processo inteiro, você precisa, né, estudar esses autores. Então, Hegel, na verdade, ele faz uma grande síntese. Seria um pouco parecido, Pedro, com o que Platão fez lá com Parmênides, Heráclito, Sócrates, sofista, de fazer uma grande síntese disso. É exatamente isso que Hegel faz com o idealismo alemão. Então, muitas de suas ideias estão presentes foram coletadas, né, de outros autores que estavam ali no seu arredor. Exatamente. Muitas vezes isso gera uma leitura deficitária, né? E tudo bem o meu aluno de ensino básico não saber, mas às vezes as pessoas estudam por anos o autor e não tem esse cuidado. Então, até o Humberto falava também do Aristóteles. As pessoas às vezes leem o Aristóteles como separado do Platão e do Sócrates, quando claramente tem várias continuidades. Ali existe um debate, mas também existem várias continuidades. Um exemplo do que o Pedro está falando é que o Hegel usa muito essa relação entre finito e infinito. E muito dessa nomenclatura que ele está se utilizando aí, ele está tirando de Schelling, né? O Schelling, lá na teoria da identidade, ele vai afirmar que a identidade ocorre mesmo na diferença. Então, ele vai estabelecer e vai começar esse processo, né, de discussão entre o finito e o infinito. Como o Pedro até falou, né? Eles não são contraditórios, eles são às vezes contrários, mas não contraditórios. Exatamente isso, quer dizer, finito e infinito parecem duas coisas totalmente separadas, mas o que o Schelling e o Hegel vão fazer é mostrar que elas são duas coisas, muitas das vezes, identificadas também. Então, existe identidade na diferença, existe diferença na identidade. Numa planta, por exemplo, a gente tem um longo processo da semente até o fruto de negação, refutação e diferença. O broto, por exemplo, é a negação da semente, é a morte da semente enquanto semente e se tornando uma coisa nova. Da mesma forma, lá no final, o fruto é a negação da flor, que vai deixar de ser e vai se tornar outra coisa. Ainda assim que essas etapas sejam processos de negação, a semente é negada e se torna broto, toda essa sequência de negação, refutação e diferenciação faz parte de uma única unidade, que é a ideia da planta. E esse processo de diferença e identidade, que vale para a planta, uma coisa tão simples, vale também para o absoluto. O absoluto para Hegel é o pensamento que pensa em si mesmo. Ele é o sujeito autoconsciente, ele é o espírito que acompanha tudo. E aí, desse modo, né, o absoluto, ou Deus, não seria, né, um problema metafísico que ocorre ao ser humano. Ele seria muito mais uma questão ontológica, né, de fundação da própria realidade, do próprio ser. Mas não só isso, ele é uma questão epistemológica também, na medida em que
tem a ver com todo o conhecimento que é possível, né, ocorrer à própria consciência. Então, o absoluto seria essa compreensão tanto da realidade, né, a qual todos nós estamos inseridos, quanto da possibilidade da nossa consciência de lidar com essa realidade. Então, é isso que se está chamando de absoluto, é essa concepção da consciência frente ao universo, frente ao ser, que está se chamando de absoluto. E isso é curioso porque, assim como tudo que acontece na história são momentos, né, vislumbres do absoluto se desenrolando no tempo, tudo que acontece na consciência também será visto como momentos do absoluto. E é essa a ideia, né, do finito no infinito. Então, este momento aqui da consciência, da qual vocês estão participando, de tentativa de compreensão de um autor, ou de qualquer outro vídeo que você tenta compreender um momento histórico, tudo isso é um desenvolvimento e um desdobramento da consciência do absoluto, só que aqui é particularizado em mim, em vocês, no Pedro e em todos os seres humanos. Então, essa é um pouco a visão metafísica que o Hegel está trazendo, que é metafísica e às vezes teológica também que o Hegel está trazendo para a gente hoje. Seria quase como dizer, né, Pedro, que é um processo de autobiografia do próprio absoluto. Então, o próprio absoluto, ele se revela e pensa a si mesmo, pensa essa própria revelação e reflete sobre essa própria revelação através desses particulares que é a consciência humana, que é a natureza, que é a religião, que é a arte. E a obra que você vai poder ver isso bem é a Fenomenologia do Espírito. É uma obra tranquilíssima de ler, super tranquila, super simples, super fácil. A gente ficou um grupo de estudo de 3 anos para ler 10 páginas. Exatamente. A gente ia para o grupo, era uma vez por semana, a gente ficava a tarde toda lá e a gente estava acompanhado assim, desses monstros, né? Dréia, Ronaldo, às vezes aparecia Humberto. E assim, você lia um parágrafo, os caras discutiam 2 horas, a gente parava pro café, eu voltava, aí o Ronaldo falava assim, vamos voltar um pouquinho aqui, porque enquanto tomava o café, lembrei aqui de uma questão. Aí voltava, aí o resto da tarde era discutindo essa voltadinha, aí na outra reunião, quando a gente via, a gente tinha andado para trás, de tão difícil que é. Imagino que tenha pessoas que leiam mais rápido, mas assim, o nível de discussão, debate, pontes, né, Rodrigo? Essa constelação que você falou, eles faziam essa constelação sempre. Cada coisa ali, cada desenvolvimento da leitura ali era ligada com várias outras filosofias, outras obras. Então foi realmente uma experiência interessante, apesar de não ter sido produtiva, né? No sentido de passar páginas do livro. Mas dali saiu o Luiz Felipe, né? Um monstro sagrado aí agora. Tá aí no panteão. E daí saiu também a nossa parca entendimento sobre Hegel, né? Então, alguma coisa a gente conseguiu. Tem gente que não conseguiu nem isso, né? Tem gente que nem consegue entrar no autor. É verdade. A gente tem pelo menos mínima. alguma coisa. Não, sem brincadeira. Quando eu fiz a seleção que eu tinha que ler o Escrito da Diferença, e se não fosse aquele grupo, eu não tinha entendido metade. Aquele grupo e um suporte que o Luiz me deu e deu uma aulinha explicando os outros detalhes. Mas você não tinha entendido nada, né? Mas realmente. O mestrado foi aquele Klaus Duce, Modelos de Autoconsciência. O Luiz até falou para eu tentar fazer uns episódios do podcast baseado nele. Mas aquilo ali, cara, é o suprassumo do idealismo alemão. É difícil, assim, de doer, assim. Então, a grande questão aqui, como o nosso tema é a filosofia da religião, né? Como é que o Hegel vai aplicar essa dialética do absoluto, essa dialética do espírito ao tema, né, da filosofia da religião, que é para ele, né, uma das 3 formas principais do espírito, né? A religião, a filosofia e a arte são as 3 formas do espírito. Então, quando ele for aplicar a forma religião a essa sua dialética do espírito, ele vai falar que a religião ela tem 3 formas do espírito. Então, a primeira forma do espírito da religião é a chamada, né, assim chamada religião natural, que é a religião dos persas, dos hindus, dos egípcios. No segundo momento, é a religião estética, né, dos gregos. E, por fim, a religião revelada, né, do cristianismo. Então, de alguma maneira, o que a gente vai ver agora, né, o Hegel vai mostrar que, assim como o espírito ele se desenvolve em outras áreas, na religião ele também se desenvolveu, de modo que essa dialética apresenta 3 facetas, né, 3 caras desse desenvolvimento da nossa consciência do ponto de vista da religião, consciência religiosa. Então vamos ver o que o Hegel nos apresenta sobre isso. Esse processo de desenvolvimento dialético, ele prepara nós, seres humanos, para
um momento posterior de uma autoconsciência mais elevada. E se antes o método de conseguir entender isso era a religião, agora é a filosofia que desempenha esse papel. A ideia aqui é reconciliar Deus e o humano na sua identidade, mas sem abrir mão da diferença, certo? Vê se vocês conseguem entender essa situação com o exemplo do Pentecostes, que é o quê? O Espírito Santo é a unidade em Deus. Ele desce sobre os apóstolos e os apóstolos começam a falar nas línguas dos diferentes povos. E aí o que se relata lá? Pô, chega lá num chinês e o apóstolo está falando chinês. Chega lá no persa e o apóstolo está falando farsi. Chega lá no grego, o apóstolo está falando grego. Qual que é a ideia aqui? Olha, vamos reconciliar vocês. Aqui é uma ideia religiosa, mas é para vocês entenderem a ideia de unidade e diferença. Vamos reconciliar vocês nessa unidade com Deus, o Espírito Santo, mas você tem aí a sua diferença. Cada um fala a sua língua, cada um é um povo. Faz sentido, Rodrigo? Faz sentido. Essa é a ideia, né? Que foi preservada a diferença, mas a unidade está estabelecida, né? A conexão está estabelecida. Mas isso é curioso, Pedro, porque o primeiro esforço do Hegel, como a gente vai ver aqui, é ele tentar produzir, né, essa unificação. Ele achava que a religião era a dimensão unificadora por excelência. Então é ela que fazia nessa relação finito e infinito, muito parecido com o nosso episódio de Schleiermacher, né? Que a experiência religiosa ela é essa dimensão, não importa a religião, ela é a dimensão unificadora, né? E só que aí o que acontece? Quando o Hegel maduro começa a refletir sobre isso, ele começa a migrar dessa noção de que a experiência religiosa é a grande expressão de finito e infinito para a experiência da autoconsciência, né? Para a experiência da unificação do pensamento. Então ele acha que a fenomenologia do espírito, ou a filosofia, essa outra faceta do absoluto, é que vai ser a grande, digamos assim, ferramenta unificadora de finito e infinito. Né? Então é justamente na consciência, na filosofia, que você percebe que há somente um Deus. Né? E esse Deus é o absoluto. Então você na religião você ainda permanece nesse problema, digamos assim, né? Que o Hegel Maduro acha, das diferentes religiões. Você só consegue unificar isso no conceito, na consciência. E o fenômeno dialético de desenvolvimento da nossa consciência possui momentos de desvelamento absoluto. E o Hegel chama esses momentos de sentimento, intuição e representação. O problema do sentimento, talvez aqui uma crítica para o Schleiermacher, é que ele é mutável, né? Ele é acidental. Ele é extremamente subjetivo. A intuição, ela já é melhor um pouquinho, ela é um pouco mais objetiva, mas ela ainda separa o objeto intuído daquele que está intuindo. E essa cisão, ela é profunda demais para servir como um verdadeiro vislumbre do absoluto. E é aí que entra a representação como conciliação dessa divisão e como englobando esses outros momentos dentro dela, porque vai pegar tanto essa diretiva, subjetiva, quanto essa cisão e vai superar. Aí a representação vai levar a gente para o verdadeiro saber, não é uma mera intuição, um mero sentimento de Deus, mas uma coisa mais profunda. Então, o que o Hegel está dizendo aqui, né, Pedro, é basicamente a religião tem que nos levar à filosofia da religião. Quer dizer, essa parte mais subjetiva, sentimental, tem que nos levar à parte mais reflexiva e objetiva. Então, esse que é o ponto que o Hegel está chamando a atenção aqui. A gente só vai conseguir alcançar o universal, o essencial, o substancial, se a gente for para o lado da filosofia da religião, se a gente for para a ideia da autoconsciência do absoluto através, né, desse processo de pensar o ser humano. Então, a mente humana ela tem que seguir, ela é guiada para isso, para esse processo acontecer. Por isso, ele está chamando a atenção para essa dialética, né, dos 3 momentos da religião, finalizando no momento da representação, que é um momento mais reflexivo e objetivo, como a gente vai olhar aí adiante. Mas, de novo, né, eu não quero que com isso vocês pensem, né, que o ser humano, então, que faz esse processo. Né, o ser humano é o protagonista do rolê aqui e vai fazer vai migrar da religião para a filosofia da religião. Isso não é uma ação humana no sentido de, como que eu posso colocar, simplesmente uma inventividade humana. Isso é um reflexo, né, um momento do próprio absoluto. Então, essa ideia, né, de que o absoluto ele conduz a história, o fio da história é dado pelo absoluto, e algumas pessoas veem nisso, né, falta de liberdade, que o ser humano seria só um executor dessa dimensão do absoluto. E tem essa polêmica, né, Pedro? Alguns acham que é isso, alguns acham que não é. O fato é quase como no Tolkien, né, Pedro, lá no Senhor dos Anéis. Então, quer dizer, existe uma briga entre Melkor e o Ilúvatar. Melkor tenta se rebelar
mas Ilúvatar, que é o absoluto daquela cosmologia, ele já deu o tom do que vai acontecer, e o bem, ele é uma força que está em tudo que existe, em tudo que acontece, ele vai se desdobrando. Então, isso não quer dizer que as pessoas não têm liberdade, tanto é que elas podem se virar tanto para Melkor quanto para o bem. Mas meio que o tom do que vai, da direção das coisas já está meio que estabelecido. É mais ou menos isso aqui. Então, uma vez que o absoluto é o absoluto, e uma vez que o absoluto é a consciência, essa consciência vai se desenvolver e vai chegar no absoluto. Então, passar pelo momento religioso, sentimental, é um passo impossível, é um passo inescapável. E chegar no passo reflexivo também é inescapável. Então, é um pouco essa a ideia que está presente aqui. A mente humana vai ser levada a isso, quer ela queira, quer não, porque é um desenvolvimento. Assim como uma semente vira planta, a dimensão, a consciência humana vai chegar no momento reflexivo. Então a ideia é que a religião, ainda que ela seja uma ação da consciência humana, ela é originada de uma ação divina. Então é Deus que causa a consciência humana a criar esse processo de conhecimento de Deus. Então ela é justamente o ponto de encontro entre Deus e ser humano. Do outro lado, a gente tem a filosofia da religião, que é essa tentativa de um conhecimento racional, científico no sentido mais antigo do termo, de Deus. É a possibilidade de experimentar Deus no nível cognitivo. E aí, a partir disso, a gente pode fazer a seguinte diferenciação dentro de Hegel. Existem, então, dois caminhos que levam a Deus, levam ao absoluto. Um é o caminho especulativo e o outro é o caminho empírico. O que isso quer dizer, Rodrigo? Caminho empírico. Pois é, o caminho empírico é o mais assim acessível a nós, né? Porque ele não é abstrato, ele não é reflexivo, então ele é mais imediato. Então é quando a gente fala de Deus com qualquer pessoa, em geral essa pessoa vai fazer o quê? Ou ela vai defender que acredita em Deus, vai se mostrar ateísta, ou ela vai se dizer ateia e que vai negar Deus. Então é esse primeiro conceito de Deus que está aí nesse âmbito empírico, cabível de ser negado ou de ser afirmado. Então esse é o primeiro e mais imediato, digamos assim, contato que nós temos com o conceito de Deus. Qual que é o grande problema do empírico, Pedro? É que ele não responde à pergunta fundamental, né? O que é Deus? Ele só trata desse relacionamento, né, da consciência com Deus, esse relacionamento ou de afirmação, ou de negação, ou de aproximação, ou de afastamento de Deus. Então, ele não está lidando, né, com o problema em si, né? É o que é Deus. A certeza imediata empírica, ela não leva a gente a ter um conceito concreto de Deus. Então, sem um conceito determinado, sem um conceito concreto, a gente não está conhecendo, realmente conhecendo, verdadeiramente conhecendo Deus. Essa é uma crítica ao Schleiermacher e ao Jacobi, essa insuficiência do empírico, que eles diziam que era um caminho razoável para se chegar a Deus. E aí que seria justamente o contrário, eles defendiam que era a razão que era insuficiente para capturar Deus, e esse caminho do sentimento. O Jacob trabalha com o sentimento ou outro termo? Não sei. Mas o que você falou é verdadeiro, né? A ideia de que a razão ela é um instrumento falível e fraco e frágil, incapaz de capturar Deus, né? Então, tá nessa linha. Eu não sei qual é o conceito que ele usa, mas a linha é essa. Tá. Então, eles defendiam que a razão era suficiente para explicar Deus e você precisava de outro recurso. O Hegel vai falar ao contrário. É justamente essa dimensão empírica que vocês estão usando aí, chamando por outros nomes, que é deficitária. No fim, me parece, Pedro, não sei se você concorda, que é uma crítica ao fideísmo de qualquer autor, né? Não só esses dois anos mais imediatos a ele, né? Mas assim, qualquer autor que ache que a razão não é suficiente para encontrar o absoluto, para falar sobre o absoluto, sobre o desenvolvimento da consciência, que é a fé, que é essa ferramenta ou o sentimento, ele está incorrendo em erro, né? Porque você vai estar sempre limitado a essa visão empírica da religião e da relação entre finito e infinito, da relação com o absoluto. Exatamente. É igual falando do suposto não dualismo dos espíritos, eu não tenho certeza. Mas o Hegel era também um teólogo luterano. E ali durante e pós a Reforma Protestante, você tem os luteranos e os reformados que, em muitos aspectos, ainda são bem parecidos com o católico nessa dimensão da razão, né? Do uso da razão dentro com a fé, vindo com a fé, né? Que é a herança escolástica, assim. E depois dali vai começar cada vez mais a surgir movimentos disso que você disse, fideísmo, especialmente lá na Alemanha, né? Focados nessa coisa do sentimento, da relação direta, pessoal,
e não ficar se perguntando questões filosóficas, resolvendo questões teológicas. Então parece que é uma dimensão disso, sim. Qualquer tipo de fideísmo é deficitário. Faz sentido com a lógica do Hegel também, né? Se a consciência vai se afirmar nessa questão reflexiva, então não pode ser a fé mais o sentimento. Tem que ser essa dimensão abstrata, né, da razão, da consciência, que vai lidar com isso, porque a fé e o sentimento não teria, digamos assim, esse afastamento necessário para identificar o processo, tendo em vista que ele é muito mais imediato e muito mais subjetivo, né? Rodrigo R. de Carvalho comentando os comentários. Nós temos aqui vários comentários. O pessoal está atendendo nossos pedidos e alimentando a nossa alma. Temos comentários aqui de B612. Só foto de um pato com um tapa-olho. Achei interessante. Ele fez 2 comentários. O primeiro comentário, a Sociedade do Cansaço. Eles são muito bons, a forma despretensiosa de apresentar as teses é agradável e nos torna ouvintes mais interessados em participar desse diálogo. Parabéns. Esse é o objetivo, né, Rodrigo? Exatamente, né? Mesmo porque a gente não tem capacidade para ser pretencioso, né? O pessoal que é pretencioso aí sem capacidade é feio demais. Uma coisa é você ser pretencioso tendo a capacidade. Exatamente. Agora, incapaz, aí fica feio. Outro comentário do B612 foi em Razão e Sentimento, Kant Schleiermacher, que ele disse o seguinte: só acho estranho como Kant nega a possibilidade de conhecimento do eu penso fora das formas puras da intuição como numênicas na crítica da razão prática pura, mas assume a vis moralis, e gastou o latim aqui, Rodrigo, como um numeno perceptível e justificado na crítica da razão prática. Por favor, lembrando dessa definição de justificação da crença racional em Deus, por argumentos e dentro da teoria da prova. Faça um vídeo sobre Platinga e a crença justificada. Deve ser muito bom ouvir vocês falarem sobre isso. Gosto muito de vocês. E aí, Rodrigo? Maneiraço. Adorei. Assim, só para botar, como diz o Ciro, né? Vamos botar o povo na jogada. Só para botar o povo na jogada. O que ele está discutindo aqui é que o Kant diz que não tem como a gente falar nada fora, né? A gente não tem como ter uma experiência fora das categorias de tempo e espaço, né, as categorias da sensibilidade. Mas depois, ele, na crítica da razão prática, ele assume alguns números, algumas coisas que estão fora disso. Acho que é isso que ele está querendo discutir. Eu acho que, assim, não é exatamente uma contradição, né, Pedro? Porque uma questão que ele está tentando investigar o mundo externo na epistemologia, na crítica da razão pura, e por isso que, para investigar o mundo externo, nossas experiências estão condicionadas ao tempo e ao espaço, que são as estruturas da sensibilidade. Mas quando você está na crítica da razão prática, você não está mais lidando com o mundo externo, você está lidando com a liberdade, então você está lidando com o mundo interno. Então é por isso que, digamos assim, o numênico é possível. O numênico em que sentido? No sentido de, ele também não fala que é um conhecimento, né? Lembre-se, é um pressuposto da razão prática. Então, a liberdade é um pressuposto da razão prática. Eu não provo a liberdade, mas eu vivo a liberdade imediatamente, por isso eu posso assumi-la como verdadeira. Mas eu acho que ele separou muito bem as duas coisas, de modo que não se cai em contradição nisso que você está apontando, né? De que antes o numênico não é possível e agora o numênico está presente. Então, eu veria dessa maneira. Mas eu acho que a crítica é válida também. Eu acho que essa questão do numênico é um problema grave, assim, é uma discussão forte. Só de você assumir que existe um numênico, eu acho que já é um problema. Mas eu acho que não é uma contradição direta. Não sei se eu te respondi, mas é assim que eu vejo, mais ou menos, essa questão do... Se não fosse um problema, não teríamos todo o idealismo alemão depois, né, Rodrigo? Exatamente. Todo mundo seria kantiano, né? Não teria... pacífico. Não, aí você que se equivocou, porque todo mundo é kantiano, mais kantiano que o Kant, inclusive. Do que o próprio Kant, mas o Kant não reconheceria esse povo como kantiano. E eu acho que ele falou uma outra coisa, né? O Platinga. Do Platinga é a área do Pedro. Pedro tem cara de Platinga, que ia gostar de um Platinguinha. Mas acho que também já até discutiu, já leu algumas coisas. Pouquíssima coisa, bem de longe, sim. Mas vamos colocar aí na enorme lista de indicações e, eventualmente, a gente chega lá. Próximo comentário, Rodrigo, é um comentário sobre Ayn Rand. Sinônimo de egoísmo é Satanás, como o evangelho informa de modo subentendido. Informar de modo subentendido, né, Rodrigo? Interpretei, né? Em Mateus 16, 13 e 23, pois quando Pedro, não eu, o apóstolo, sugeriu a Jesus que ele deveria evitar a morte na cruz por amor à humanidade, que é aquele famoso filme, né, Rodrigo, do Scorsese, já viu? A Última Tentação de Cristo? Eu ouvi, mas tem muito tempo, não lembro de nada. Filmaço. O Senhor disse,
que jamais seria egoísta. O egoísmo é força imperativa advinda do orgulho de si. Olha, Ana Maria Oliveira, F2W, eu normalmente iria discordar, porque não sei se isso é relevante para a discussão, mas como você está chamando a Ayn Rand de Satanás, eu vou concordar, né, Rodrigo? Você concorda? Com certeza. Todo tipo Concordo. de anarcocapitalismo, liberalismo radical, para mim é fruto de Satanás também. Só que não é o Satanás dela, né? Que é um Satanás transcendente, é o Satanás hegeliano, imanente ao ser humano, à maldade humana, ao egoísmo humano. Então, o próximo comentário é de @nimurinha123, que comentou: podcast milagroso, me ajudou a não zerar o pisme. Amém. O pessoal tá empolgado aí na filosofia da religião, né? Tá criando toda uma discussão bíblica e miraculosa aqui. E a gente tem a dizer a você, Nimurinha, que não tem milagre nenhum, tem esforço da nossa parte, né, Rodrigo? Para entregar um conteúdo bom para vocês, estudar as questões do pismo, estudar os conteúdos, e da sua parte, né, Memorinha, que fez aí os seus estudos, respondeu as perguntas e não zerou. Né? Fez o básico, né? Que a coisa que meus alunos não estão fazendo, que é assistindo os vídeos do pismo. E se tiver aluno meu assistindo aqui, fala assim, eu estou fazendo, que eu vou saber que você está fora desse combo aí, dessa generalização que eu acabei de fazer. Então, tem uma coisa que não existe milagre, é estudar, né, Rodrigo? No episódio de Habermas, a gente teve 2 comentários recentes, um da Roberta Ness, não sei se ela é parente do monstro do Lago Ness, e da Jessie S. Gray, e as duas comentaram muito bom, uma com 3 exclamações, a outra com 2 palminhas, para diferenciar. E eu queria avisar as duas aí que vem aí, não sei quando, né, Rodrigo? Mas vem aí um episódio de Habermas sobre o conceito de pós-secularismo, que foi um debate que o Habermas teve com o famoso cardeal Joseph Ratzinger. Você já ouviu falar dele, Rodrigo? Ratzinger, esse é o Bento XVI, não é? É o Bento XVI, exatamente. Bento. O Habermas teve um debate com ele sobre o conceito de pós-secularismo. Parece que o Habermas achava que não tinha papel a religião na sociedade contemporânea, secular. E aí o Ratzinger debateu com ele e convenceu ele que a religião tem um lugar, sim. Só que o Habermas tinha que defender, sim, que não é qualquer forma de religião. No debate público, a religião tem que assumir uma outra roupagem. E aí começou a se discutir esse conceito de pós-secularismo. Então parece interessante. Eu estou intrigado, querendo ler esse livro aí e fazer esse episódio. E nosso último comentário hoje, Rodrigo, de Alan Tavares de Andrade. Olá, senhores. Conheci vocês hoje e já amo-os. Que pessoa intensa, né, Rodrigo? Conheci a gente nesse dia aqui. Ele comentou 3 horas antes da gente ler e já estava nos amando. Ficou, assim, lisonjeado. Me lembrou a época do Orkut. Mal conheço e já considero pacas. Já considero pacas. Sobre a questão do Afeganistão, do Talibã, RS, eles se modernizaram, embora o grupo ainda tenha uma essência fundamentalista, eles não são mais aqueles homens das cavernas brutos e ogros que mal sabiam mexer no celular ou sabiam o que era um aparelho tecnológico lá das décadas atrás. Hoje eles são progressistas ou liberais, mais progressistas ou liberais a respeito de certas questões. Além disso, há muitos mitos e meias-verdades a respeito do Talibã, geralmente propagados pela mídia mainstream, que precisa ser esclarecido e desmentido. O ato de cortar cabeças, por exemplo, nunca foi um ato do Talibã, nem da Al-Qaeda, mas sim do Estado Islâmico, que é um grupo sunita salafista wahhabista, bem mais fundamentalista e extremista no mais excelente conteúdo, de suma importância para mostrar ao público que relativismo cultural é algo que deve ser relativizado, digamos assim, RS. Não lembro da gente falar do Talibã. Eu acho que a gente falou da burca, né, que é um negócio da cultura afegã. Talvez a gente tenha mencionado o Talibã quando a gente estava discutindo isso, né, Rodrigo? Mas é um fato que, como a gente comentou no episódio mesmo, né, Rodrigo? Várias coisas que chegam pra gente, a gente tem que ter esse filtro também. Às vezes as coisas estão chegando pra gente com um viés geopolítico, né? Então chega uma notícia da China, será que a nossa mídia não é alinhada com os interesses dos Estados Unidos? Será que ela não vai dar essa exagerada? Não é que a coisa é mentira, entendeu, Rodrigo? Não é que não acontece perseguição, mas será que não tem uma exagerada? Será que não tem alguma coisa, né? Sim, e eu acho que o ponto dele aqui, né, é a questão do relativismo, né? Então, quando ele brinca, né, temos que relativizar os relativistas, eu acho que o sentido temos que ver exatamente o que a cultura está praticando de incorreto e criticar, só que não inventar, não distorcer,
né? Ver realmente e ver esse processo, né? Ele foi hegeliano aqui, né, Pedro? Ele falou, ó, os caras avançaram, os caras estão caminhando progressivamente, sua moralidade está avançando. Então, acho que esse que é o ponto aqui. Então, nesse aspecto, eu acho que sim, a moralidade avança, a moralidade vai se sofisticando, e que nós temos esse papel de criticar aquilo que for incorreto, que for contra os direitos humanos, que for contra a liberdade dos indivíduos, na medida do possível, né? Não caindo naquele liberalismo lá da Ayn Rand. Ayn Rand. Que é de Satanás, como a ouvinte falou aí pra gente hoje. Exatamente. Não é mesmo? Esses são os comentários de hoje, vamos seguir. Então, continuando aqui, né, nossa filosofia da religião do Hegel, a gente estava comentando no último vídeo sobre o Schleiermacher, relação de Hegel com Schleiermacher, e o Hegel vai, né, quanto mais maduro o Hegel fica, quanto mais o Hegel produz uma filosofia da religião mais filosófica do que religiosa, mais ele senta a mamona no pobre do Schleiermacher, né? Então, essa noção de que o sentimento é o elemento essencial da religião, né, e desse contato do finito do infinito, desse contato com Deus, será o grande alvo, né, de Hegel, né, não contra só Schleiermacher, né, mas contra o fideísmo, contra essa tese, né, de que a fé e o sentimento é o elemento essencial para se conectar com o absoluto. E a crítica que a gente apresentou, né, no outro vídeo, Pedro, é que o sentimento ele é não só subjetivo, mas ele é uma ferramenta totalmente insuficiente para lidar com a complexidade de Deus, do absoluto, do infinito. O grande problema é que nesse contato com o absoluto, com Deus, esse contato é sempre particular. Então, se a gente comentou muito, né, no episódio de Schleiermacher, como cada religião, né, tem uma relação com Deus, com o absoluto, tem um tipo de revelação específica, e o que se mantém idêntico e poderia unificar o fenômeno religioso é justamente a relação finito-infinito. Mas para o Hegel, aí que tá, aqui mora o problema. Isso unifica, sim, é verdade. Mas isso não explica o absoluto, não nos explica o que é Deus. E para explicar o absoluto, a gente vai ter que ir além dessa relação particular e subjetiva do sentimento com o absoluto. E essa característica do sentimento, né, torna impossível a gente afirmar com certeza absoluta, com certeza científica, algo sobre Deus. E aí que mora o grande problema, né? Não é possível encontrar o ser de Deus, né, no sentimento. O sentimento fala só sobre a nossa relação, o nosso relacional com Deus. Mas antes que Pedro Cortar, o romântico, como seria o nome dado para vocês que só seguem Schleiermacher? Difícil, né? Schleiermacheriano. Schleiermacheriano, isso. Então, antes que o Pedro Cortar, Schleiermacheriano, se levante, né, dizendo que Hegel está como Kant, excluindo o sentimento da dimensão religiosa e que isso é impossível porque a essência da religião é o sentimento. Hegel não faz como Kant, né? Hegel vai dizer que a religião é para ser sentida mesmo, quase como afirmando o que o Schleiermacher falou lá no nosso episódio de Schleiermacher. E ele vai falar naquele tom mesmo, ele vai falar o seguinte, que a religião que não é sentida sequer é religião. Então, falando desse jeito, né, Pedro? Estranho, parece que ele está afirmando, corroborando o Schleiermacher. Então, como que se dá isso? Então, abordando esse problema, que é um problema que até eu tenho, assim, realmente a ideia do Schleiermacher de que a doutrina morta, os ritos mortos não fazem sentido, que o grande trunfo é você transcender a sua existência particular pelo sentimento, é relevante, eu acho importante, porque não adianta nada eu ter os rituais, eu ter a doutrina e não sentir que aquilo ali vem do infinito, né, Rodrigo? Parece fraco. Mas, ao mesmo tempo, o puro sentimento tem um problema sério, porque como é que eu saio disso, sabe, e comunico? Como é que eu saio disso e levo para a consciência? Isso eu acho que é um problema realmente que o Hegel está tentando resolver. E aí como é que ele resolve isso? Com a representação, que é o meio do caminho entre a especulação e o empírico. A representação ela sai da subjetividade e entra na objetividade na medida que você tenta formar uma imagem de Deus. Ela não se libertou completamente dos sentidos porque está tentando formar uma imagem. E a imagem depende dos sentidos. Ou seja, ela não alcançou a realidade completamente. Mas não é um mero chafurdar no sentido. É um esforço de oferecer uma coesão ali, uma racionalização daquilo que está nos sentidos. Então você está tentando escapar do puro sentido e chegar em algo mais. Então esse caminhar em direção ao conceito é o que permite a gente oferecer uma libertação dos meros sentidos. Mas como ela não consegue chegar ainda, né, Pedro, no pensamento, ela ainda não vai conseguir responder a pergunta o que é Deus. Então ela ainda vai ser
assim como o sentimento, insuficiente para esse processo. No entanto, como sempre, né, na dialética hegeliana, ninguém nem nada vai ser descartado, deixado de lado. Tudo é suprassumido no movimento do próprio espírito. Então, isso é um processo, da mesma maneira, né, que o sentimento foi um passo necessário do espírito, a representação também será um passo necessário do espírito para sair do sentimento, do empírico, para o pensamento, para o abstrato. Tanto o sentimento quanto a representação são momentos do pensar reflexivo humano. Ou seja, são momentos necessários que a consciência humana vai galgar para ter uma relação com Deus. Mas como momentos, eles estão sempre separados dos momentos posteriores. E nesse caso, eles vão estar separados então daquele momento reflexivo posterior, superior, onde se realmente alcança Deus. Mas o que o pensamento reflexivo nos apresenta sobre essa relação entre finito e infinito? É que o finito ele não pode ser por si mesmo. Né? Então existe uma impossibilidade do finito existir sem o seu correlato, né? Sem o seu infinito. Então, na linguagem do Hegel, lá ele usa o para si em si. Né? Então, o finito ele não pode ser para si. O finito ele é sempre algo que está colocado em correlação com o infinito. E aí está colocado, né, um dos problemas fundamentais. Né? Como é que pode, então, o pensamento reflexivo, né, a reflexão que é feita no finito, conseguir capturar, se conectar e dar conta do infinito? Então, se você parar para pensar, está bem parecido com a proposta do Schleiermacher, pelo menos na sua forma. Né? Schleiermacher defendia que o sentimento é a ferramenta de acesso e de conexão entre finito e infinito. E é essa mesma conexão que o Hegel está querendo capturar, só que agora não pelo sentimento, mas pelo conceito e pelo pensamento reflexivo, que vai se dar essa relação, né? Que essa reflexão e esse conceito pode nos revelar e como que ele pode nos responder a pergunta que é Deus, tendo em vista que o sentimento do Schleiermacher não podia responder a essa pergunta. Nessa distinção inicial do pensamento reflexivo entre finito e infinito, se caiu numa dicotomia no que diz respeito à religião. Ou a gente afirma o finito diante do infinito, ou a gente limita o infinito e separa ele do finito. E é isso que gera a teoria da transcendência do infinito como algo outro, algo separado. Deus estaria distante, tão distante que ele jamais poderia ser conhecido por nós. Nesse sentido, Deus é o infinito. Ele é a negação do finito, que é tudo que nós somos. No entanto, vocês percebem qual que é o problema aqui? Aqui você tem uma separação tão radical entre finito e infinito que o finito sequer participa do infinito. Ele não pertence ao infinito. E aí acaba que o pensamento reflexivo acaba preso, né, só na finitude. E um pensamento reflexivo preso na finitude não nos serve para falar sobre o que é Deus, tendo em vista que ele é o absoluto e o infinito. Só resta, então, a postulação de um ser infinito transcendente, separado, que não resolve o problema, né? Porque está de novo inacessível à finitude. Resta a nós, seres humanos, apenas o sentimento religioso e uma representação transcendente, separada. Então, dos dois jeitos, a gente não conseguiu, né, estabelecer aí, responder a pergunta do que é Deus. Do outro lado, a gente poderia partir do infinito, então tentar diluir o finito no infinito. Isso poderia funcionar, mas desapareceria com o finito completamente. É nesse problema que acabam tropeçando algumas das tradições panteístas. Obviamente, né, pelo que a gente já viu até aqui, o Hegel vai negar essas duas possibilidades, né? Tanto a via empírica do sentimento, quanto a via empírica da representação. Então, como nós demonstramos, e pelos motivos que nós demonstramos, nenhuma das duas consegue capturar e responder capturar, né, essa relação finito-infinito e responder à pergunta do que é Deus. Tendo em vista isso, que esses dois movimentos do espírito absoluto não chegaram, né, ao seu objetivo, resta a forma reflexiva do pensamento, a única via possível para realizar a tarefa, né, reconciliar essa aparente dicotomia entre finito e infinito. Através dela, a gente percebe que o Espírito Absoluto se manifesta em todas as coisas, inclusive em todas as ciências. Ele acaba se revelando com mais clareza para a gente na filosofia, na arte e na religião, sendo que aqui o entendimento de filosofia que vê com mais clareza Deus é a filosofia da religião, que é o que aqui a gente está estudando aqui. É justamente a partir da dicotomia entre finito e infinito que a gente vai começar a matar o empírico e elevar o especulativo. E é aí dentro que surge a dialética hegeliana, como uma saída para resolver esse problema. Já que o ponto máximo dessa especulação é a unidade como identidade de identidade e diferença. Que porra é essa? Você tá maluco, Pedro? Olha que loucura que você falou. Identidade, diferença.
Pô, explica esse negócio melhor. Parece maluquice, mas faz sentido. Ou pelo menos, né, Rodrigo? A gente foi convencido de que faz sentido pelos nossos professores e pelo Luiz Felipe. Bom, vamos tentar explicar isso aqui. A gente só consegue falar de um ser se referindo ao outro, certo? A gente só pode explicar o finito como negação do infinito, como oposição do infinito, e vice-versa. Então é sempre uma definição extremamente relacional, é sempre uma unidade ou uma identidade entre duas coisas diferentes. E a consequência disso é que Deus... E a consequência disso é quase uma heresia para algumas pessoas, que é a ideia de que Deus é tanto finito quanto infinito. Então você não pode nem localizar ele no infinito, nem aprisionar ele no infinito, porque ele é os dois ao mesmo tempo. É isso? Exatamente. Então, assim, você falou que parece heresia, mas vamos pensar uma parada aqui. Não foi Deus que se finitizou na figura de Jesus e se transformou num ser finito? E esse ser finito não é, ao mesmo tempo, o infinito, ou pelo menos uma representação do infinito? Então, é um pouco essa a ideia. Então, a própria Trindade é, para Hegel, uma expressão dessa dialética. Então, quer dizer, Deus é um movimento dialético vivo. Deus é um movimento dialético vivo. É um movimento onde o infinito se finitiza. Então, se você pensar em termos mais panteístas, quer dizer, quando uma planta desabrocha, é Deus se finitizando na planta. A planta é Deus no sentido de é tudo que Deus é? Não. Ela é uma parte do que Deus é. Ela é uma pequena representação, finitização do que Deus é. Assim como todos nós somos finitizações. Então, Deus ele precisa se finitizar para entrar no campo da existência e para depois se tornar conhecimento de si mesmo. Olha que loucura. Essa que é a piração difícil de compreender, porque é extremamente abstrata. Então, Deus precisa fazer um movimento da história para ele mesmo se tornar um existente no sentido, né, ontológico, mas também saber, consciência de si mesmo. Então, se Deus não se tornasse Jesus, ele não se tornaria consciência, ele não teria consciência do que é o Deus encarnado. Somente depois dele virar Jesus é que ele agora pode ser consciência de Deus encarnado, então, o saber do Jesus. Então é esse o processo que está sendo chamado a atenção aqui, que é esquisito, abstrato, mas de nenhuma maneira parece irracional, parece que tem um sentido que é cognoscível para a gente. E olha que interessante, a gente está falando aqui do infinito se finitizando, né? É o Deus virando Jesus. E o contrário, e o Jesus virando Deus, porque é uma via de mão dupla. Então, quer dizer, o finito ele também pode se, digamos assim, autossuperar, se alçar à infinitude. É claro que ele não vira o infinito, mas o caminho especulativo permite a ele essa elevação ao infinito, na medida em que você vai capturar o infinito, o absoluto, pela sua própria consciência. Então, fazendo esse processo reflexivo, você sai do reino sensível, né, Pedro? O reino empírico lá do sentimento, você adentra o reino abstrato e você consegue capturar e ver e vislumbrar o movimento do próprio Espírito Absoluto. Então você se reconecta com ele do ponto de vista cognitivo. Você se alça para fora da finitude, alcançando a infinitude. Não como Deus, mas na medida do possível como finito. A essência do ser humano como espírito é um espelho de Deus. É se elevar em pensamento do particular para o universal. Ou seja, do temporal para o eterno, do finito para o infinito. O finito não só surgiu do infinito no tempo. Também no conceito, o finito vai imergir novamente do infinito e se unir com ele novamente. De um lado, Deus, o infinito, transborda e forma o finito, e de outro, o finito retorna para Deus, imergindo de novo nele. Cara, pior que isso faz sentido, né? É doido, cara. Muito doido. É muito doido. Doido. Eu não tinha entendido completamente a Santíssima Trindade até entender essa filosofia da religião do Hegel. É porque é muito anti-intuitivo, né? Parece até ilógico, né? Eu nem usei essa palavra porque ia ter um conceito muito pesado, mas parece ilógico essa noção de que é um e é três ao mesmo tempo. Ou é um ou é três, a lógica básica, né? Diz. Mas quando você entende a teoria da identidade do Schelling e do Hegel, essa noção de que aquilo que é marcado por também aquilo que ele não é ou que ele deixou de ser, aí você vê essa máxima, né, da identidade entre identidade e diferença. Aí faz sentido isso. Porque senão você cai realmente no problema da teoria da representação lá, de Descartes a Kant, que é o quê? Quando você cria uma representação, necessariamente você vai ter sempre uma coisa em si e o representado. Então nunca o saber vai ser um saber absoluto, porque vai ser sempre o saber da representação, e não o saber do ser. Entendeu? Essa divisão ontológica, me parece, ela só pode ser superada tem duas possibilidades de superação. A primeira é você crer com um empirismo vulgar, que você captura a realidade tal como ela é.
Que aí você fala, não, eu capturo a realidade, então o que eu faço não é a teoria da representação, é uma teoria do mundo como ele é. Show? Eu acho que depois de Kant é impossível a gente afirmar isso, porque a gente entendeu que a gente representa o mundo tal como a nossa consciência é capaz de representar. Tendo em vista isso, fudeu, só tem uma chance, uma opção, que é essa do Hegel. Que é a ideia de que o conceito ele é capaz de supra-assumir as representações, porque ele entende algo mais fundamental. Então não é mais uma questão de eu narrar corretamente como é a realidade, mas eu entender o processo da realidade, o processo da minha consciência com ela. E aí não importa se eu represento ou não represento, porque agora aqui eu estou fazendo um processo de abstração, que eu estou tentando entender o movimento da consciência, e essa eu tenho relação imediata com ela. Eu não tenho uma representação da minha consciência, eu tenho a minha consciência ela mesma. Entendeu? E é interessante, assim, cosmologicamente também, por que Deus criaria o universo, entendeu? E não estaria no universo. Essa é uma forma de explicar isso. E aí, qual é a necessidade do Redentor? Essa é a outra forma de explicar isso. Deus vai lá, finitiza, morre, vítima das pessoas, então, sozinho. Ele redime todos os pecados dentro daquela esfera finita. E aí, agora, quem quiser se conectar com Deus, tem o caminho, pode fazer. E quem não quiser, eventualmente pode desaparecer, não sei, né? Alguma coisa assim. Ou ser integrado de uma forma mais baixa, né? Você, através da fé no Redentor, vai se elevar e os outros vão se tornar algo meio inconsciente, talvez. Interessante. E pra mim tem uma parada interessante também, que essa parada nunca me agradou, esse negócio do Deus mamulengo, né? Do Deus que tá de fora operando. Aqui no Hegel, Deus não está operando de fora. O Deus está se revelando por dentro. Então, assim, é um Deus que tem tesão no mundo. Porque ele está criando e está construindo o mundo constantemente, entendeu? E está se pensando, e se repensando, e se refazendo. Então é um Deus muito mais... Muito... Como que eu posso dizer? Muito mais parecido com o ser humano, no sentido desse progresso, dessa projeto de vida dele, entendeu? É um Deus muito mais focado em projeto de vida do que em orientação de mestrado. Sim. Não é um Deus que está orientando o mundo, é um Deus que está produzindo a si mesmo, entendeu? E refletindo sobre si mesmo e, sei lá, se animando com o ser humano, conseguindo o ser humano que é um desdobramento, uma finitização de si, tentando voltar ao infinito, tentando pensar ao infinito, tentando repensar a sua história. Então, eu estou com o Fernando Henrique Cardoso, quando perguntaram para ele se ele acreditava em Deus, ele falou, claro, acredito no absoluto hegeliano. É isso aí, agora eu vou responder isso também. Você sabia que tem essa entrevista que ele fala que acredita no absoluto hegeliano? Maravilhoso. Voltando aí, ó, editor. É o Ciro que fala difícil e não pode ser presidente do Brasil. O cara que acredita no absoluto hegeliano, que é o que fala fácil. Então, o que nos parece com isso aqui, então, que Hegel está dizendo? Que a religião, as religiões, todas elas, são momentos preparatórios, né, do absoluto, desse avançar da consciência religiosa do ser humano, que culto, devoção, fé, são momentos de elevação, né, da concretização desse caminho especulativo da filosofia da religião. Então, não tem como existir filosofia da religião se antes não existisse a religião empírica, a religião do sentimento, a religião do culto, a religião da fé. Então, nós precisávamos passar por este momento para chegar no momento posterior. Qual é o momento posterior? É o momento do caminho especulativo, né? O caminho que a gente está trilhando aqui nesse episódio, em toda a nossa série de filosofia da religião, que é o caminho especulativo. É você retornar agora ao fenômeno religioso, a esse momento da consciência humana, mas agora pensando ele especulativamente e não só sentindo ele subjetiva e individualmente. E o que isso significa? Isso significa que se você aí de casa é religioso de verdade, não basta só ir no culto e na missa, ir no centro espírita, tem que estudar a filosofia da religião se você for hegeliano. Então você tem que abrir aí toda a nossa playlist, ouvir todos os podcasts, comprar o livro do Urbano Zilles, comprar um Tomás de Aquino, comprar tudo que você puder aí, ler, estudar, pagar ou não precisa copiar para pedir episódios de filosofia da religião que você não entendeu, e aí você vai conseguir chegar mais perto desse conceito de Deus. Mas aí, nesse esforço de valorizar a filosofia da religião, o Hegel vai apontar 3 momentos diferentes. São caminhos preparatórios que vão indicando o próximo, mas que não são ainda o próximo momento. Então, a consciência religiosa se divide em 3 momentos: universalidade, particularidade e individualidade. Na universalidade, nós temos a ideia de que Deus é indiferenciado da realidade infinita. Então, Deus é o todo, completamente, sem nenhum tipo de distinção
ou nuance. No segundo, particularidade, ele é concebido como infinito em oposição ao finito. Então, você tem uma alienação, uma separação, uma cisão entre finito e infinito. Por fim, a gente chega na individualidade. A gente supera a alienação aqui no momento da individualidade, reconectando as duas coisas. Então, o Hegel está mostrando para a gente, né, como funciona essa dialética nas etapas da história das próprias religiões. É isso que a gente vai ver agora. O Pedro colocou os conceitos abstratos disso, e agora a gente vai ver isso empiricamente, como que o Hegel identificou na história das religiões esses três momentos aparecendo, né, na realidade. Então, na religião natural, né, que seria uma representação dessa universalização, Deus é entendido como a substância da natureza, né, uma potência da natureza criadora de tudo que existe. Ela não é vista como uma revelação em espírito ainda. Ela é a totalidade daquilo que eu vejo, que é a natureza. Estão nessa fase, né, as religiões chamadas mágicas, as religiões da substância, toda a religião que tem essa consciência um pouco abstrata, um pouco difusa, né, do universal. Então, todas essas religiões onde o Deus aparece como indiferenciado, eles estão nessa categoria de religião natural, de universalidade. Ele vai citar, né, a Pérsia, a Síria e o Egito. São religiões deste tipo, dessa classificação, onde a consciência ainda não estabeleceu uma diferenciação entre finito e infinito. Então, só existe o infinito, é quase uma diluição de todo o finito no infinito. Já nas religiões da individualidade espiritual, temos o avanço de Deus sendo reconhecido como espírito. O que isso quer dizer? Como pessoa individual ou como pessoas individuais. E aqui o exemplo é o judaísmo e também as religiões gregas e romanas. Então a ideia é de que Deus é uma pessoa. E por último nós temos a religião absoluta, na qual Deus se revela como o Espírito absoluto. E essa é uma síntese entre os dois momentos anteriores que foram citados aqui. Então você tem tanto Deus como um elemento transcendente, né, separado, que tem uma identidade própria, que não se confunde com o finito, mas nós temos também um Deus imanente, né, que se finitiza e que se transforma, e que desce ao reino humano. E eis aqui a grande diferença, né? Aqui nós temos uma religião e um Deus que é a junção de finito e infinito. Ele reconcilia o que estava aparentemente radicalmente oposto naquelas duas últimas formas que a religião apareceu historicamente. Então, tanto na primeira forma, que o finito nem existia, né, só existia o infinito indiferenciado, quanto na forma que o finito e o infinito foram separados radicalmente, né, você não tem uma proximidade entre o ser humano e Deus, eles são dois opostos. Agora você tem a unidade entre essas duas coisas. Então você tem a unidade entre identidade e diferença. Essa é a grande questão. E qual é a religião que conseguiu estabelecer esse passo, né, da consciência religiosa, esse passo de desenvolvimento do absoluto e do infinito? É, para Hegel, o cristianismo. Porque o cristianismo, na figura de Jesus, ele supera, ele sintetiza, ele dá o passo além, onde o Jesus é ao mesmo tempo finito, né, e infinito. Então, o Deus se finitiza na figura de Jesus e Jesus, o finito, se infinitiza ao ser também uma representação de Deus. Esse processo dialético entre finito e infinito, que no primeiro momento eles se encontram indiferenciados, depois eles se diferenciam de maneira cismática, né, rompendo um com o outro, para aí, num terceiro momento, se reconciliarem, mantendo a sua diferença, se repetiria no próprio Deus. A ideia aqui é que a trindade cristã representa isso no próprio Deus, essa verdade dialética do infinito. O Pai é o imutável de Deus, ou seja, a Deus como ideia em si. Já o Filho, Deus homem, é a manifestação de Deus fora de si. E aí, por fim, a gente tem o Espírito Santo, que é o retorno de Deus. Nesse processo de reconciliação entre as duas partes, que é entre Deus e o mundo, sem anular a diferença. Parabéns, Pati.